Pare agora com as suas desculpas. As suas desculpas não vão te levar para lugar nenhum. Você pode pensar que procrastinação é algo que não é tão maléfico assim, mas quando você para perceber o quanto que você fica atrasado na sua vida por você deixar de fazer aquilo que você tem que fazer hoje para fazer depois, você se arrepende lá na frente. Hoje eu tô aqui nesse vídeo para falar com você sobre parar com as desculpas, parar com todo o vitimismo, parar com todo tipo de desculpa, com todo o coitadismo que as pessoas colocaram na sua cabeça e te fizeram acreditar que você sendo coitado, a vítima da sociedade, você vai ganhar alguma coisa benéfica na sua vida. Meu nome é Vinícius, tenho 22 anos, sou filho de Deus, sou empreendedor também e hoje eu tô aqui para falar com você com uma visão cristocêntrica, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, mas também de uma visão empreendedora. Eu acabei de terminar esse livro aqui do Flávio Augusto, que se chama GV, Geração de Valor. É o segundo livro dele que eu li e é um autor que, é muito bom você ler ele. Se você é empreendedor, se você é cristão, se você tem vontade de sonhar de novo, você tem que ler esse livro aqui. E o Flávio ele fala muito sobre você não ser um desculpeiro, você não ser um coitadismo, até porque você pode perceber que todas as pessoas que elas são coitadinhas, que elas vivem de desculpas, vivem de coitado de mim, eu sou a vítima da sociedade, elas não chegam a lugar nenhum. Muitas pessoas elas se acostumam com o pouco que a vida lhes oferece e por isso elas não chegam a lugar nenhum. Elas aceitam qualquer proposta, elas aceitam qualquer coisa, elas aceitam qualquer pessoa em suas vidas, elas aceitam qualquer ambiente, elas aceitam se vestir de qualquer forma, elas aceitam o trabalho que elas estão, elas aceitam os desaforos, elas aceitam qualquer coisa. E por isso, por aceitar qualquer coisa, elas não selecionam nada. E por não selecionar nada, elas também não chegam ao lugar nenhum. Por quê? Porque elas não têm uma meta onde elas querem chegar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Muitas pessoas, elas andam assim. Talvez você tenha perdido os seus sonhos. Talvez hoje você não consiga mais imaginar aquilo que um dia fora algo tão comum e tão simples para você quando você era criança. Talvez quando você ia dormir, ou então no seu dia a dia mesmo. Você imaginava, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, ou então eu quero ser um empreendedor, eu quero ser um vendedor, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser um pastor, eu quero ter uma loja, não sei. Mas por algum tempo pode ser que você tenha deixado esse sonho morrer, pode ter ouvido algumas narrativas de pessoas que falam pra você, não faz isso não. Se você ir por esse caminho aqui, eu não sei, muita gente não conseguiu, então acho que você não vai conseguir. Vai ali pelo caminho tradicional, vai lá, faz uma faculdade, termina os estudos, vai para um trabalho normal e vai e depois se aposenta. É o que todo mundo fala. Mas Deus, ele colocou algo específico em você. Sabe, hoje eu coloquei um post lá no meu Instagram falando sobre Noé. E Noé, ele foi chamado de louco, ou melhor, ele foi chamado de otário. Porque você imagina, ele estava lá no mundo onde aquele mundo ele era governado ali por ideologias naquela época. Era uma devassidão imoral gigantesca no mundo que Noé morava. E muitas pessoas não acreditavam mais em sonhos, elas só queriam viver de prazeres. Até que um dia Deus ele se manifesta para Noé. E Noé ele recebe uma missão de Deus, uma visão também. Noé, vai lá e construa uma arca. Por quê? Vai vir um dilúvio. Eu vou reconstruir esse mundo. Eu acredito que Noé começou a construir aquela arca e muitas pessoas ficaram olhando para Noé falando assim: o que esse louco tá fazendo? Em vez dele estar lá bebendo, em vez dele estar lá fazendo as coisas impróprias, em vez dele estar lá curtindo a vida dele, ele tá lá construindo uma arca. Esse cara é um otário, esse cara é um louco. Só que ele foi um otário e ele foi um louco até o dilúvio chegar. Porque quando o dilúvio chegou, aí todo mundo queria entrar na arca de Noé. Todo mundo queria se salvar. Mas ninguém se salvou. Se salvou quem foi chamado de otário. Se salvou quem foi chamado de louco. E é exatamente isso que 1 Coríntios 1:27 a Bíblia fala. Deus não chamou os espertões. Deus chamou os loucos. A Bíblia fala, 1 Coríntios 1:27, Deus chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele chamou as fracas para vencer as fortes, as humildes, as desprezíveis e aquelas que não são, aquela que ninguém dá nada,
para confundir aquelas que já são alguma coisa. Talvez em algum momento tenham te chamado de louco, tenham te falado que você está pensando muito fora da caixinha. E que bom por isso. Porque se te chamam de louco, saiba de uma coisa. Isso é um elogio para você. Tem que ser um elogio para você. Porque se você for taxado como uma pessoa normal, a vida vai ser uma mesmice para você. Todo mundo que gosta de se encaixar em padrões são ainda modelos mentais de escravização que tem na cabeça dessa pessoa. Mas quando você entende que você tem uma digital que ninguém tem, um chamado que ninguém foi chamado, só você foi chamado, e uma história única que Deus escreveu para você, aí, meu irmão, aí você não se importa com a opinião dos outros. Aí as pessoas podem até querer rotular você de louco, podem falar que você é um otário, podem falar que você tá falando coisas nada a ver com nada, até se cumprir a promessa de Deus, até se cumprir aquilo que você disse que ia fazer e fez. Aí todo mundo vai querer dar tapinha nas costas, aí todo mundo vai querer falar assim, ah, eu sempre acreditei em você, eu sempre quis estar com você, ah, eu tava orando por você, ah, eu tava torcendo por você. Mas querer ajudar quando já chegou lá, isso não é ajuda, isso aí é querer pegar carona. Mas quando você faz a sua parte sem se importar com a opinião dos outros, saiba que lá na frente Deus vai te honrar. Porque muitas vezes Deus vai nos entregar visões, projetos, missões e coisas para nós realizarmos, projetos para fazermos, que muitas pessoas não vão acreditar. Muitas pessoas vão caçoar. Mas saiba de uma coisa, você foi chamado para acreditar nisso, porque quando chegar lá na frente, as pessoas vão olhar e falar assim, uau, que bom que você não desistiu, que bom que você não parou, porque eu sabia que você ia conseguir. E muitas pessoas não acreditavam, até você cumprir aquilo que você falou que ia fazer, porque Deus ele vai honrar você se você acreditar na visão que Ele te deu. Muitos não acreditaram em Noé quando ele disse que ia construir uma arca. Muitos deram risada até o dilúvio chegar. Muitos não acreditaram em José quando ele disse que ia ser um governador, que o sol e as estrelas se dobravam a ele, até que ele se tornou um governador. Então, muitas vezes Deus vai te entregar algumas visões, alguns projetos e sonhos que as pessoas não vão entender, não vão compreender e vão te chamar de louco, vão te chamar de otário. Mas saiba de uma coisa, é muito melhor você ser um otário do que você ser um desculpeiro que não sai da zona de conforto e tem medo de tomar riscos. Porque muitas pessoas hoje se encontram assim. O tema desse vídeo é saia da mesmice, saia da desculpa, saia do vitimismo, porque muitas pessoas hoje estão fadadas ao fracasso, porque elas querem se encaixar em padrões. Padrões que os pais ensinaram, padrões que os avós ensinaram, que a sociedade embutiu na sua cabeça, como se fosse um hamster que corre em volta, vive num loop, mas não desata, porque tem medo, tem coragem. Mas Deus me chamou e Deus chamou você para desatar aquilo que foi um ciclo na sua família, foi um ciclo geracional na vida da sua família, para acabar em você, para você ser a diferença, para você vencer. E você só precisa de uma coisa só, chamada coragem. Você precisa de coragem, você precisa ir, mesmo que ninguém te apoie, mesmo que ninguém acredite, lá na frente vão olhar e vão falar assim, que bom que você não desistiu. Então não pare, não desista. As pessoas podem não acreditar agora, mas quando você der resultado, as pessoas vão acreditar. E aí é muito fácil, mas o importante é você cumprir o chamado que Deus deu para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, se inscreve aqui no canal também e deixa aqui nos comentários se esse vídeo falou com você de alguma forma. E quero te lembrar, não seja um desculpeiro, não tenha medo da opinião dos outros, não tenha medo do que os outros pensam de você. O que importa é o que Deus pensa sobre você, o que importa é o que a palavra de Deus diz sobre você, porque as pessoas podem até rotular você, podem te chamar de louco, podem te chamar de fora da caixinha, podem te chamar de otário, mas no final do dia, o que importa é o que você acredita que você é e aquilo que Deus fala que você é. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e é isso aí, seja a diferença. Eu acredito em você.